Alô, terceiro ano. Vamos começar a semana continuando com a aula sobre a radiciação de números complexos. Já falamos sobre isso na aula anterior e agora vamos à correção dos exercícios. Na primeira questão, nós queremos as raízes da equação x² igual a 81, cosseno de 20 mais i seno de 20. Então, há exatamente 4 raízes. A distância entre essas raízes, entre os afixos, os pontos sobre a circunferência, vai ser igual a 360 sobre 4, ou seja, de 90 graus. Ok? E o formato dessas raízes vai ser raiz quarta de 81, que é a raiz do ρ, e aqui 20 mais h vezes 360 dividido por n, que nesse caso é 4. Ok? E o h vai variar de 0 até 3, porque nós temos 4 raízes. Então, nós temos essa expressão aqui. Raiz quarta de 81 é 3, depois 20 mais h vezes 360 sobre 4. Quando h é igual a 0, nós temos isso aqui igual a 0, certo? Isso aqui, h vezes 360 dá 0. Então, fica 20 sobre 4, o que nos dá 5. Então, já sabemos que a primeira raiz é 3 vezes cosseno de 5 mais i seno de 5. Como a gente sabe que a distância é 90 graus, aqui 360 sobre 4, basta acrescentar 90. Então, vai dar 5, 95, 185, 275. Então, nós temos uma circunferência de raio 3, que é o módulo, não é? O centro é 0, é na origem, e as raízes formam um quadrilátero, ok? Já que os afixos dividem a circunferência em 4 partes iguais a 90 graus, de 360 sobre 4. Então, vocês podem fazer a figura e desenhar esse quadrilátero se quiserem. Na questão 2, nós queremos as raízes cúbicas da unidade imaginária. Então, vejam bem, como no exemplo dado na aula anterior, eu pego a unidade imaginária e escrevo na forma algébrica, que seria 0 mais i. Então, a parte real, x igual a 0, e o coeficiente da parte imaginária, y igual a 1. Calculando o ρ passo a passo, eu vou ter ρ igual a 1. Então, o módulo é igual a 1, o que já me diz que a minha circunferência vai ter raio 1. Fazendo cosseno, x sobre ρ, 0 sobre 1, vai dar 0. E y sobre ρ, 1 sobre 1 vai dar 1. Quem tem cosseno igual a 0 e seno igual a 1? 90 graus. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. Portanto, o nosso número ao cubo ficou 1 vezes cosseno de 90 mais i seno de 90. Calculando as raízes cúbicas, nós vamos ter essa forma geral aqui. Raiz cúbica de 1, cosseno de 90 mais h vezes 360, tudo isso dividido por 3. Claro que a raiz quadrada de 3, a raiz cúbica de 1 é 1, a raiz cúbica de 1 é 1, então esse 1 não se escreve e fica dessa maneira aqui, com h variando de 0 até 2, porque nós teremos 3 raízes, exatamente 3 raízes. Calculando a distância entre os afixos, 360 sobre 3, temos 120 graus. E aí, para h igual a 0, isso aqui vai sumir, não é? h, 0 vezes 360 desaparece, ficando 90 sobre 3, que dá 30. E aí, acrescentando 120, vamos ter 30, 150 e 270. Ou seja, um triângulo equilátero sobre a circunferência de raio 1. E aí, transformando, já que esses valores nós conhecemos, nós podemos colocar isso no plano cartesiano, no plano de Argand-Gauss, transformando isso aqui em números decimais, e a gente vai encontrar esse triângulo também no plano de Argand-Gauss, bem bonitinho, porque aqui nós temos 0,85 mais e também 0,5, para esses valores, porque são raiz 3 sobre 2 dá 0,85.
e aqui 1 meio dá 0,5. Colocando esses valores sobre um plano cartesiano, nós vamos encontrar um triângulo equilátero na circunferência de raio 1. Se vocês quiserem fazer, né, fica legal para vocês enxergarem melhor esses desenhos. Na terceira questão, nós sabemos que x elevado à quinta é k, e que uma das raízes, então eu chamei ela de x1, é cosseno de 144 mais i seno de 144. Então, se esse valor aqui é uma raiz dessa equação aqui, x à quinta igual a k, é porque esse valor elevado à quinta vai dar k, não é verdade? Muito bem. Calculando a quinta potência desse número complexo na forma trigonométrica, aplicando a fórmula da aula anterior, eu tenho 1, que é o ρ, né, já que ele não aparece, elevado à quinta, 5 vezes o argumento aqui. Então eu chego em cosseno de 720 mais i seno de 720 igual a k. Esse é meu número k. 720 é um arco conhecido, é o dobro de 360. Está exatamente no mesmo lugar que 0 graus, ou 360 graus, 720 graus e assim por diante. Então, o cosseno de 720 é o mesmo que o cosseno de 360, ou o mesmo que o cosseno de 0, portanto, 1. E o seno, evidentemente, igual a 0. Portanto, nosso valor de k é igual a 1. Se k é igual a 1, nós podemos concluir o seguinte: nós temos 5 raízes de módulo igual a 1. O módulo já é igual a 1 e também o k deu igual a 1. E aí a circunferência fica dividida em 360 sobre 5, porque nós temos x elevado à quinta. 360 por 5 dá 72. E a gente vai então começar do 144, que é a nossa primeira raiz. Somando 72, chegamos a 216, 288 e 360. Sempre somando 72. E o último vai nos dar 432. Mas passou de 360. É maior que 360. Então passou desculpa, de uma volta. Então, tirando essa volta, nós temos 72, que está na mesma posição. 72 graus é 360 graus mais 72 graus. Aqui, 432. Então, uma das raízes, a raiz, né, a quinta raiz, pode ser considerada cosseno de 72 mais i seno de 72. De qualquer maneira, nós temos o conjunto de solução. São essas 5 raízes aqui, sendo que desta a gente fez a menor determinação positiva para ficar dentro de uma volta. E aí temos 72 graus. Certo? Na questão 4, nós temos que x à sexta é igual a menos 64. Então aqui eu pulei algumas etapas para vocês podem colocar isso aqui no sistema Argand-Gauss e vocês vão ver que a distância de menos 64 até a origem é 64. Que o ângulo desse valor, menos 64, ele está somente sobre o x, né, não tem i aqui, ele vai ser de 180 graus. Já que 64 é negativo, ele fica à esquerda no sistema Argand-Gauss. Então eu não fiz essas contas, como eu fiz na questão anterior, mas aqui já botei o ρ 64 e o θ igual a 180. Se eu quero raiz sexta, eu tenho que fazer raiz sexta de 64, que é o ρ, e aqui 180, que é o argumento, mais h vezes 360, dividido por 6 agora. Ok? Raiz sexta de 64 é 2, portanto eu já sei que eu estou numa circunferência de raio 2, e fazendo h igual a 0, eu tenho 180 por 6, porque h igual a 0 vai fazer com que isso aqui desapareça, não é? Lembra que eu tenho que pegar, para esse caso aqui, eu tenho que pegar h igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu posso fazer direto. Olha só. Isso aqui vai dar 0, fica 180 dividido por 6, que dá 30 graus.
Como são 6 raízes, a distância vai ser 60 graus entre elas. Elas vão ter 60 graus entre si, porque eu tenho que fazer 360 dividido por 6. Então, como eu já sei que a primeira é 30, as demais serão 90, 150, 210, 270 e 330. Então, nós teremos um hexágono regular inscrito na circunferência de raio 2. 2 é o Rho, então aqui nós temos 2 de raio, ok? Aqui nós temos 30 graus, nesse valor aqui. Depois 90 graus, ok? 150, 210, 270 e 330, certo? Que forma então um ângulo de 60 graus aqui, porque é um hexágono regular. O raio é 2, então isso aqui são triângulos equiláteros. Vocês sabem que o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, então o lado do hexágono também é 2, certo? Se o raio é 2, isso aqui também, o lado é 2, tudo é 2 aqui porque ele é regular. E aí eu tenho 6 vezes a fórmula do triângulo equilátero, que é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Fazendo 6 vezes o lado, que é 2 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, posso simplificar 2 ao quadrado com o 4, e a minha resposta será área igual a 6 vezes raiz quadrada de 3. Ok, terceiro ano? Meus amigos, por favor, procurem se divertir com essas aulas e também com a tarefa, porque é bem legal brincar com esses números complexos. Ok? Logo mais a gente continua com outras aulas. Um grande abraço para vocês. Tchau!